Pois é. Boa noite, meu povo. Vocês lembram do que eu falei que a língua fica num lugar perigoso, muito escorregadio? Então, temos treta? Temos treta. Vamos conversar sobre? Então vamos. Então vamos. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, Brasil, Portugal. Lembra que eu falei ontem que eu me mimei também? Verdade. Mas é para vocês, tá? É para ajudar no trabalho, para levar mais conteúdo e melhor para todos vocês. Então, por conta disso, já se inscreva no canal, deixe o seu like, se junte a nós, porque por aqui a gente tem conversa, viu, gente? A gente tem papo. Então, vamos embora para o assunto de hoje. Ativa o sininho também, tá? Porque de vez em quando eu apareço do Neida. Pessoal, vocês sabem que eu tento vir aqui conversar com vocês, trazendo um pouco de equilíbrio a tudo e para todos. Como eu sempre digo, não dá pra gente levar a vida a ferro e fogo, não é mesmo? É sim. Mas vocês estão vendo aí o que está acontecendo, que eu ia até usar um nome que eu não gosto de palavrão não, mas se vocês me permitem, um rebuceteio nesta plataforma hoje, não é mesmo? É verdade. E eu gravei aqui um índio, em defesa do índio, gravei o vídeo, em defesa não, colocando, na verdade eu não defendo ninguém, né? Como diz a Edjane, a gente não tá aqui para passar manteiga no bigode do gato. E como diz o Bebê, a gente também não quer passar pano para ninguém, porque isso é o nosso estilo. E o meu estilo é sempre procurar o equilíbrio, a paz, o bom andamento das coisas. Mas tem momentos que realmente requer uma atitude, né? Até aqui, pessoal, enquanto o papo era disse-me-disse, porque o índio falou e ele não queria ser falado, agora vai ser sim, falado sim. Enquanto era uma conversa, né? Porque o índio falou e eu entendo que ele não tem o menor discernimento do que fala, porque ele é uma pessoa humilde. Ok, tudo isso a gente releva. Mas entrou dois itens nessa história que a gente viu agora no vídeo do Brasil Portugal, que é a bebida e a droga. Acabou. Ponto final. Eu falei para vocês que a gente não vive lá, não é? E que a gente sabe que lá tem coronéis, a gente sabe que o COEB e o museu querem dominar território. Isso é claro, é evidente, né? A gente sabe da batalha que foi para Miriam e para Francisco. Eu também percebi, inclusive, deixei lá os parabéns para Miriam por não ter desistido, porque uma pessoa com sangue mais quente tinha largado tudo pelo meio do caminho, com certeza teria. O Francisco também, que aguentou muita pancada, mas manteve-se equilibrado e levou até o final. E como se não bastasse todas as tretas, tudo que a gente teve que vencer, né, para entregar a casa do índio,
Ainda vem agora áudios vazados, áudios enviados para outros canais do índio, né? E o Brasil-Portugal apareceu agora, né, à noite, BPP da vida. Ele exagerou? Não. É por isso que eu falei para vocês que eu adotei BP como um filhão. Pelo temperamento. Porque quando a gente tem que brincar, a gente brinca. Quando a gente tem que falar sério, a gente fala sério. Quando a gente tem que brigar, a gente briga. E a palavra nos ensina que bom mesmo é o desviar-se de contendas. E ela vai ainda acima, né? Ela diz para não suscitar a ira. E é o caminho que a gente deve escolher, né? Evitar suscitar a ira do ser humano, porque um ser humano irado é capaz de muitas coisas. Eu digo isso porque, eu já vou chegar nisso, tá? Porque, pessoal, para eu chegar a ter o equilíbrio que eu tenho hoje, não foi fácil. E ainda não é. Porque se eu disser para vocês que de vez em quando dá vontade da gente enfiar essas unhas, que são reais, nas carótidas de alguém, dá sim. Dá vontade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era mais nova, existe até hoje como prova, tá? Eu tenho uma casa, uma outra casa, que eu quebrei um vidro canelado da janela da cozinha, um janelão, e eu tenho a cicatriz até hoje. Por que eu fiz isso? Para não enfiar as unhas nas carótidas de uma pessoa. Meu filho já quebrou a mão dando um murro na parede, então isso é de família, né? E a gente é assim, a gente é de paz, a gente tem princípios religiosos, cristãos, né? Cristãos todos somos, né? Mas o negócio é você implantar isso na sua vida, que é uma guerra no dia a dia, sim é. Você vencer a si mesmo para manter o seu ponto, seu equilíbrio, a sua paz. Você aprender a filtrar as coisas, não ouvir tudo que te aborrece. É um processo longo. E só você tentando aplicar isso, trabalhando o seu eu, dia a dia, diante de cada situação que a vida te apresenta, é que você vai conseguindo esse domínio. Domínio esse, que eu sempre ouvi falar, né? Que dentro de nós tem dois anjinhos, o do bem e o do mal. Sobrevive aquele que você alimenta mais. Mas dentro de nós também existem duas forças, né? E a gente tenta matar aquela que é ruim, porque é da natureza humana. Que é essa parte quando a gente se aborrece, se ira, perde o controle. Enfim, a gente tenta deixar essa parte quieta. E todo ser humano é assim. Isso não sou eu, não é A e nem B, são todos. E quando a gente demonstra esse lado... Meu marido, eu tô gravando, eu vou contar pra vocês que eu vou deixar ele de fora, não. Eu tô com a janela aberta aqui, conversando com vocês, o indivíduo vem ali olhar pra minha cara. Eu já fecho a porta, que é pra ele ficar quieto lá, pra não me atrapalhar. Porque tem hora que ele para e fica me olhando. Aí eu desligo vocês um instante e vou perguntar pra ele, o que você quer? Que foi? Parece que alguma coisa importante, já não. É só saudade. Eu, hein? Voltou pra lá. É muito bobo, gente. E então, o que eu estava falando mesmo? Pois é. Então, a gente procura deixar sempre esse lado quieto, adormecido. Mas as pessoas, às vezes, com uma atitude, uma palavra, com a desonestidade, com a falta de caráter,
consegue tirar a gente do sério. É por isso que eu admiro muito o Brasil e Portugal, tá? Por quê? Porque ele tem um temperamento meio parecido com o meu. Já ouviram aquele ditado? A gente dá um boi para não entrar numa encrenca e uma boiada para não sair dela? Pois é. Eu também sou assim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Diante do que o Brasil e Portugal gravou hoje, desculpem aí o barulho da rua, pelo que ele falou hoje, eu vou falar para vocês. Se fosse eu faria pior. Eu não. E uma coisa interessante, pessoal, é que a minha busca, eu sempre falo isso lá pro BP, a minha busca, desde sempre, é em prol da minha própria evolução espiritual, do meu crescimento, a minha busca é pela verdade, até porque não existe coisa pior do que mentira. Não existe coisa pior do que mentira. E a minha busca é sempre pela verdade. Nas minhas orações eu sempre peço, Pai, me revele sempre o oculto e o escondido. Certa feita eu cheguei a comentar aqui na plataforma que a gente não sabe o que acontece com essas pessoas, a verdade. As verdades que a gente consegue trazer para vocês, a gente traz. Mas existe muita podridão que a gente desconhece. Exemplo, quando é que poderíamos... Vocês lembram que alguém aqui no YouTube foi falar do cigarro do índio, eu vim aqui para defender? Por que eu defendi? Porque ninguém tem o direito de julgar o caráter de ninguém por um cigarro, ou por um copo de cerveja, ou por uma taça de vinho. O dia que você vir essa pessoa embriagada, fazendo besteira, aí você analisa, filtra e critica, se for o caso. Mas não porque você viu alguém tomando uma taça de vinho, um copo de cerveja, porque isso não define o caráter e a índole de ninguém. Muito menos porque você vê com o cigarro. Isso também não define. E foi neste ponto que eu critiquei a colega que falou a respeito que ele estava lá com o cigarro no dedo. Isso é hipocrisia. Agora, peraí, partir de um cigarro para droga, para bebida eu abomino, com toda a minha força, abomino bebida. E eu já contei aqui para vocês também que eu fui criada, meus pais sempre foram comerciantes, donos de comércio. E eu fui criada no meio de bebida, de cigarro, de gente bêbada, de muita cerveja. Era bar e mercearia, sempre foi o ramo deles. Naquela época era bar e mercearia. Esse era o registro que tinham os comércios dos meus pais. E como bar, bebia tudo quanto é bebida. E como mercearia, vendia a parte de mercearia, óbvio. Então a gente tinha lá do arroz, feijão, o açúcar, pó de café, o macarrão, os enlatados e tudo que se podia colocar no comércio, meus pais vendiam, licitamente, lógico. E meu pai, ele sempre bebeu cerveja, sempre. E agora não mais, porque ele está com 97 anos, né? Então ele não bebe mais, mas se bobear, ele dá uma... só para molhar o bico, que ele ama. Mas eu fui criada sem ver meu pai bêbado. Eu nunca vi meu pai bêbado. Nunca. Eu lembro uma vez que o meu irmão, que não está mais entre nós, e tem gente da minha família que nem sabe disso ainda, porque ainda me dói muito, meu pai não sabe do meu irmão, para vocês terem ideia, como a gente poupa ele. Já fez 1 ano. E o meu pai não sabe. Porque o meu irmão nunca morou aqui. Ele morava no sul. E eu saía daqui para ir para lá. E quando ele esteve doente, eu fui várias vezes. Passei meses lá com ele.
Ele passava mal, eu voltava, eu ia de carro. E eu ia para lá, para ajudar minha cunhada, hospital, aquela luta toda. Infelizmente, ele perdeu para diabetes, né? Que foi causando complicações. Então, ele perdeu a vida. E o meu pai não sabe, até hoje. E por mim não vai saber, ele não precisa passar por essa dor. E, enfim. Gente, a gente tem tanta história para contar que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, eu fui criada, meu pai, na hora do almoço, existia, não sei se vocês lembram, aquela mini saiazinha, aquela cerveja pequenininha. O meu pai colocava ali na mesa na hora do almoço, era um copo e meio aquilo, né, gente? O meio copo era meu, que era 2 dedinhos, aliás. E o copo era dele na hora do almoço. E a minha mãe gritava assim: essa menina, quando crescer, vai ser alcoólatra. Você fica dando cerveja para ela? Meu pai respondia assim: é para matar os vermes. E eu nunca bebi. Nunca bebi. Era aqueles 2 dedinhos na hora do almoço. Então, por isso eu tenho tanta prudência de falar, cuidado com julgamentos, né? Muita gente julga outras pessoas. Ah, porque viu bebendo uma cerveja, porque viu fumando cigarro, e aí medem a pessoa por isso. E o meu conselho, e já que estamos no despertar da consciência, não façam isso. Analisem o caráter, quem é a pessoa, a índole dessa pessoa. É isso que a gente tem que nos interessa. Que bem e que mal essa pessoa faz, né? O que ela tem para acrescentar para a tua vida? Se não tem nada, se afasta. Mas às vezes tem tantas pessoas maneiras, legais, que nos ensinam muito, e gostam de tomar uma cerveja e fumam o seu cigarro, e daí? E pessoal, isso tudo é para falar para vocês que eu também, dessa vez, tiro o time de campo com o índio, porque uma vez que entra a bebida e a droga na história, eu tô fora. Aí não tem defesa. Eu poderia defender, como eu falei pro Brasil Portugal ainda agora, eu escrevi lá para ele: calma, meu filhão, calma. Por quê? Eu fico preocupada, fico. Se vocês não sabem, é mais fácil um Vanderlei da vida infartar por causa de um nervoso desse do que eu. Principalmente se ele... Principalmente, tá? E eu sei o que eu estou falando. E pela idade dele também. É uma idade perigosa quando está aí chegando, passou dos 40 até os 50, é uma idade muito perigosa para os homens, principalmente. E eu sempre trabalhei muito isso com meus filhos: calma, respira, oxigena o cérebro, porque eles também são assim, igualzinho a mamãe. Brinca, ri, dança, pula, a gente festeja. Tá tudo muito bem, mas se alguma coisa tirar a gente do sério de verdade, aí pagou para ver, né? Então, eu lamento muito o que o índio fez, lamento muito por esses áudios, e olha que a gente não ouviu tudo, né? Ainda temos a parte 2, talvez a parte 3, que o BP ficou de soltar aí pra gente. Sinto muito, Brasil, Portugal e Gangue do Bem, por essa decepção, né? Mas eu volto a afirmar para vocês: arrependimento nenhum. Tomamos uma missão, tomamos uma causa, ensinamos como é que faz. Em tudo a gente tem que ver o lado bom, pessoal. Em tudo na vida você tem que ver o lado bom. Porque tudo é ensinamento. Foi a nossa primeira missão, não é? Foi a nossa primeira casa. Se vai haver outras, não sabemos. Vai saber, Papai do Céu, né? Mas foi a nossa primeira casa, foi a nossa primeira ação social. E o Brasil Portugal não quer parar, e não vai, e não deve. Porque não é por causa de um episódio desse, uma história tão linda como ele disse, realmente foi,
3 meses a gente conseguir botar o índio dentro de uma casa digna, mas vamos trocar o índio e a Aparecida, que não se fazem merecedores disso, pelas meninas? Vamos parar para pensar que ali nós fizemos algo fantástico para as crianças, porque no fim das contas é dela, né? É da pequenininha, e elas não têm culpa. Infelizmente, o índio meteu os pés pelas mãos, usou a língua, né? Lugar perigoso, escorregadio. A gente aprende também que a palavra dita não tem como você recolher, né? Lançou, tá lançada. E é por isso que é perigosa, é o órgão mais perigoso que nós temos. É a língua. E porque ela fere de uma forma absurda, né? Ela consegue corroer a alma. E eu entendo a frustração, a decepção, o nervosismo do Brasil Portugal nesse último vídeo que ele gravou. E não tira a razão dele não, porque além da ingratidão, além de tudo isso, além de ter droga, além de ter bebida, ainda tem as palavras, né, que saem de uma boca que não tem sabedoria. E como ele bem disse, o índio alega que ele está brigando com a mulher dele. Ora, qual casal que não briga? E outra, brigando por causa de vídeo? Claro que não. Brigando por causa da droga, da bebida? Aonde há bebida e a droga, há confusão, há contenda. Não tem como não ser. Por isso que eu abomino a droga e a bebida. Porque tira a pessoa da sua realidade, do centro, do seu equilíbrio. Uma pessoa, depois que bebe, já não fala mais por ela. Eu não considero uma palavra de uma pessoa que bebeu mais de 2 copos de cerveja. Para mim, só fala bobagem. Eu prefiro nem ouvir. E é muito triste, na verdade é muito triste, é penoso, fiquei com pena do Brasil Portugal, mas gravem uma coisa. Papai também disse que nada seria feito aqui nessa terra que não viesse à tona, né? Que não viesse à luz da verdade. E é isso que num certo vídeo aí atrás também eu comentei, que eu falei, a gente não sabe o que se passa lá. E às vezes eu fico pia da vida, como eu falei ontem da Marília, essas coisas que a pessoa vem aqui na plataforma, se eu tivesse que abrir um vlog e vir aqui contar minha vida para vocês, expor as minhas particularidades, eu teria que expor tudo, e o que acontecesse eu ia contar. E com requinte de detalhes. Porque se você se propõe a isso, faça isso. Como eu também sou contra, quando as pessoas vêm trazer alguma coisa, escondem outras coisas. Porque, por exemplo, vocês querem ver, eu amei o Brasil Portugal ter vindo hoje e jogado essa... E que se dane o mundo, gente. Tem que falar a verdade. A nossa busca é por verdade. Porque senão eu venho aqui e enfeito um pavão para vocês, conto meu lado, né? A forma com que eu enxergo as coisas. Quando a verdade é outra, eu vou estar fazendo papel de palhaça. E aí quem vai ficar puta com o BP sou eu. Não é? Aí você vem aqui, vê lá uns post, né, desse, e aí você compra a causa, você vem aqui dar a sua opinião, mas existem um monte de coisa lá embaixo dos panos que a gente também não sabe. Aí quem vai ficar pé da vida sou eu. Porque eu vou estar fazendo papel de palhaça, como eu posso falar uma coisa que eu não tenho conhecimento de causa? Não é? Aí a gente fica aqui só enchendo o ouvido de vocês? Não. A gente quer trazer fatos, verdades, coisas reais que acontecem na real. E não a gente acha,
eu acho, quem acha não acha nada. A gente tem que ter um fato, um pensamento, se filtra, se analisa para colocar para vocês. Esse é o certo. Então, na verdade, eu amei que esse áudio já tenha vazado. Eu vi o vídeo da Edjane também, que ela colocou, mas ela ocultou muitas coisas. E o Brasil-Portugal hoje abriu, rasgou-lhe o verbo, amei. Tem que ser assim mesmo. Fez, jogou. Gostar, gostou, não gostou, coma menos. Mas se o nosso trabalho aqui é tirar máscaras, é falar verdades, então que se tire as máscaras e se conte a verdade. Porque as pessoas acabam, uma agride a tia Miriam com palavras, outro Francisco, outros vêm, agridem o Ednardo com palavras, cada um tem o seu achismo, eu acho, e a gente não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza das coisas. Não é? E como eu sempre falo para vocês, a gente não sabe o que se passa lá. Qual é a realidade deles? Que mundo é aquele que eles vivem? E é isso aí que eu tiro meu chapéu mais uma vez para o Brasil Portugal. Traga sim verdades. Não tem que estar passando a mão na cabecinha de ninguém. Não tem que estar escondendo fatos feios de ninguém. Tem que jogar sim. Se você está lidando com a pessoa, você está ajudando, você está fazendo, e depois você ficar botando, né? Que nem o gato faz, né? Tapando lá a porcaria. Não dá. Porque aí nós todos estaremos sendo enganados. E não é isso que a gente quer. A minha busca pela verdade é trazer esclarecimento e luz da verdade aos olhos de vocês também. Se for para fazer o papel de palhaça, de ficar aqui falando coisas sobre achismo, eu fecho o canal. Não é? Que é nosso problema, o nosso objetivo é crescer. Eu quero a minha evolução, o meu crescimento, mas eu também quero a evolução e o crescimento de vocês todos. E não ficar aqui só passando tempo ganhando views e inscritos na base da mentira, do papo, né? Vamos jogar a conversa fora. Esse é o nosso questionamento aí com todos esses outros da plataforma. Vamos ser verdadeiros e transparentes, como deve ser todas as verdades que a gente ainda desconhece. E eu não falo só aqui dessa plataforma. Eu falo do mundo, da política, da geopolítica, da indústria farmacêutica, do despertar da consciência, da transição planetária, das histórias mentirosas que nos contaram desde que o mundo é mundo. Muita gente ainda acredita, eu já falei aqui, muita gente ainda acredita que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Muita gente ainda acredita que a Bíblia que nós lemos é a única e a verdadeira, que ela é completinha, não é? Muita gente acredita muitas coisas que em outros vídeos eu conto para vocês, para isso ficar maior do que já está. Mas o meu vídeo de hoje é esse, pessoal. Vamos em busca da verdade sempre. Nosso caminho é esse, a nossa busca é essa. E Brasil, Portugal, gangue do bem, fale a verdade sempre, doa a quem doer. Porque quem não deve, não tem. Não é mesmo? E se aprontar, joga mesmo no ventilador, que é para galera toda saber. Porque só assim, como eu sempre falo para vocês, é por causa do silêncio dos bons que os maus vão crescendo. Então, nós que estamos numa busca de luz, de crescimento, de paz, de harmonia, não podemos compactuar, passar a mão por cima, ser coniventes, tentar esconder a sujeira embaixo do tapete, não é? Então é isso aí, índio. Você perdeu muita coisa, ganhou sua casa, parabéns, desfrute, se puder, com saúde. Espero que você tome emenda, juízo, para não perder a sua família, que é o que pode vir a acontecer, né, pessoal?
E no mais, eu vou ficando por aqui para não falar mais doideira ainda, porque a minha vontade é hablar, hablar e hablar. Tá aqui, Brasil, Portugal também me mimei. Pessoal, tô feliz, vai ser mais fácil para mim do que só um celular. E ao inimigo, aqueles que me roubaram, papai tem mais e muito melhor para dar, não é? Um grande beijo no seu coração, espero que vocês tenham uma semana abençoada. Quando o BP soltar o outro áudio dele, eu venho conversar com vocês sobre também. E a qualquer momento, em caráter especial, caso a gente pegue. Mas eu tenho até algumas coisas para contar para vocês, mas vou deixar para outro vídeo, tá bom? Não seria só isso que eu ia falar hoje, mas perdi o rebolado, pessoal, com essa história do índio, droga, bebida, pelo amor. Aí não dá. Aí nada justifica, né? Perdeu completamente a razão. Só por esses dois detalhes. Porque palavras a gente releva, né? Pode ter sido por inúmeras coisas, mas gravar áudio para terceiros. Querer jogar tia Miriam, Francisco, Edinardo, BP no fogo. E ainda usar drogas e bebida, aí não tem perdão, né? Não dá pra gente passar pano. Então é isso aí, galera. Uma semana abençoada de novo. Vamos aguardar as novidades. Conto para vocês. Um grande beijo. Fiquem todos com o eterno. Gratidão imensa. Se inscreva nesse canal, por favor. Só estou dependendo de vocês, porque o YouTube está cobrando que vocês se inscrevam. Se inscreve, por favor. Me ajuda aí. Só falta isso. Bater minha metinha, tá bom? Essa meta de inscritos, porque o resto tá tudo beleza. Mas eu preciso que vocês se inscrevam aqui para ajudar a pagar o computador, tá bom? Ai, galera. Até. Shalom.